Boa noite para você de casa. Mais 2 mortes por Covid são registradas em Patos de Minas e o número de óbitos sobe para 620 desde o início da pandemia. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Dupla é presa após roubos em chácara e poço de combustíveis em Patos de Minas. Polícia Civil e Militar prendem suspeitos de tráfico e apreendem armas e drogas. Vacina contra a Covid-19 em atraso. Em Patos de Minas, quase 44% das pessoas não tomaram a segunda dose de reforço. O avanço da dengue. Casos em 2022 aumentaram quase 400% em Minas em relação a 2021. Diretores de escolas municipais e CMEIs de Patos de Minas são empossados. Café do Cerrado. Iguaria Mineira é destaque no cenário nacional. O prefeito de Patos de Minas justifica a troca da Secretaria Municipal de Educação. Mudança também na Secretaria Municipal de Trânsito. Servidores municipais pedem reajuste de 17,5% nos salários. Conselho Municipal do Fundeb toma posse e elege novo presidente. E já estão abertas as inscrições para o vestibular da educação digital do Unipan. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Dois homens foram presos pela Polícia Militar após roubos cometidos em um poço de combustíveis e em uma chácara em Patos de Minas. Pois é, esse assalto aconteceu na tarde desta terça-feira aqui em Patos de Minas. À tarde, esses criminosos foram até uma chácara que fica na região de Baixadinha. Logo depois de cometer o primeiro assalto, levando corrente de ouro e telefone celular e também agredindo as vítimas, eles assaltaram um posto de combustíveis que fica ali na rua Ponto Chique. Para dar mais detalhes a respeito desta ocorrência, eu estou aqui com o Tenente Davidson, que participou também dessa ocorrência e, na verdade, primeiro crime, eles foram bastante violentos. Como que as vítimas relataram que eles chegaram até o local? São 2 pessoas, né? Sim, são 2 autores que estavam utilizando uma motocicleta. Vale ressaltar que inicialmente esses autores ludibriaram a vítima, se passando por uma mulher, querendo alugar a chácara dessa pessoa. E assim que a vítima deslocou para o local, esses meliantes passaram por uma vez e na volta já anunciaram um assalto, entraram para dentro da residência da vítima e lá subtraíram o telefone e uma corrente de ouro que a vítima estava portando. Posteriormente, a vítima entrou em contato com a polícia, comparecemos ao local, montamos o cerco e começamos então a fazer o rastreamento e descobrimos então que aconteceu um novo roubo ao posto de combustível e durante os levantamentos constatou-se que seriam a mesma dupla de meliantes que estava fazendo esses delitos na cidade. Agora, esses 2 homens até que tentaram enganar a polícia, trocando de roupa, colocando um pano em cima ali do tanque da moto, mas não conseguiram, né? Sim, graças ao tirocínio e à expertise dos policiais militares, o serviço de inteligência também trabalhou muito nessa questão. Verificou-se que alguns detalhes eram incomuns, como as vestimentas que poderiam estar ao avesso, uma capa no tanque da motocicleta que eles utilizaram para fazer com que a motocicleta ficasse de uma outra cor, na cor preta. E esses detalhes foram bem importantes para chegar aos autores, efetuando a prisão então deles, graças a essas informações. Agora, esse homem de 28 e o outro de 39 anos que estavam fugindo, vocês conseguiram interceptá-los aonde? Ali próximo ao posto mesmo? E o que eles disseram para a polícia após serem abordados? Não, eles estavam num bairro diverso, mas graças às informações do serviço de inteligência e dos militares do turno, descobrimos que era um autor contumaz na cidade. Inicialmente eles negaram, mas um dos autores confessou a autoria dos delitos. E também nesse local conseguimos localizar uma réplica que foi utilizada na ação, conforme as imagens, e também as vestimentas que eles estavam portando durante a ação delituosa. E o aparelho, no caso um iPhone, alto valor, também a corrente de ouro e o dinheiro, ele foi recuperado ou não? Parte do dinheiro foi recuperado. Referente ao aparelho celular, infelizmente a vítima não conseguiu logar no sistema de rastreamento, não possibilitou então um rastreamento maior da polícia
devido a essa dificuldade de ligar o rastreador do telefone celular. Muito bom. Então tá aí, esses criminosos geralmente já levam esses equipamentos, ou seja, esses aparelhos telefones e fazem a troca através de um receptador que já aguarda para fazer a compra. Neste caso, sempre é bom contar com a denúncia. Para finalizar aqui, tenente, é bom também que a população participe dessas ocorrências, denunciando, né, que já que a ação da polícia nessa terça-feira foi muito rápida e vocês conseguiram um êxito muito grande, né? Sim, o repasse de informações pela comunidade é muito importante, a gente conta sempre com essas informações da população e sempre que estiver chegando em casa, notar algum indivíduo em atitude suspeita, ligue no 190, que a Polícia Militar está sempre disposta a estar fazendo essas abordagens, fazendo essas checagens para o cidadão ficar cada vez mais seguro na cidade. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Eu não quero me identificar, pode ligar no 190, não precisa falar o nome. Dar algumas informações para a polícia já é o necessário. E também no 181, que é o Disque Denúncia Unificado das polícias, onde você pode também fazer a sua denúncia. Agora a gente faz um giro com mais destaques policiais e para começar, as polícias civil e militar prenderam um homem de 37 anos e uma mulher de 32 anos durante a operação de combate ao tráfico de drogas em Patos de Minas na manhã de hoje. A polícia recebeu denúncias anônimas de que em uma residência no bairro Monjolo estaria ocorrendo o armazenamento de materiais ilícitos, sobretudo armas e drogas. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram realizadas as 2 prisões em flagrante. Na residência dos suspeitos, os policiais localizaram crack, 2 tabletes de maconha, porções da droga, arma de pressão com mira telescópica, faca, balança de precisão, celulares, dinheiro e munições. A Polícia Militar Rodoviária interceptou na noite desta terça-feira, na MG 235 em São Gotardo, uma motocicleta com indícios de adulteração. A Honda CG Titan estava com os 3 últimos números da placa adulterados e pertence a outro veículo. Além disto, o número do chassi também tinha sido parcialmente raspado. O condutor de 22 anos foi detido em flagrante. Também na noite dessa terça, 2 pessoas foram detidas ao serem flagradas com drogas em um veículo na BR-352 em Lagoa Formosa. Nas bolsas das passageiras foram encontradas porção de maconha e 3 pontos de LSD. As 2 mulheres admitiram serem usuárias de drogas e assumiram a propriedade dos materiais. Ambas receberam voz de prisão e foram conduzidas para a delegacia de plantão. A Polícia Militar de Minas Gerais publicou edital para a seleção de candidatos ao concurso de formação de soldados em 2023. São 2.821 vagas no estado, 60 para Patos de Minas. Das vagas do concurso público da Polícia Militar para o curso de formação de soldados, 2.538 são destinadas a homens e 283 a mulheres. Para Patos de Minas, são 60 vagas ao todo, 54 para homens e 6 para mulheres. As inscrições serão feitas pela internet de 1º a 30 de março pelo site policiamilitar.mg.gov.br/site/CRS. A taxa de inscrição é de R$ 101. A remuneração básica inicial é de R$ 4.360, com 40 horas semanais. Para se candidatar, é preciso atender a uma série de exigências, como ser brasileiro, ter entre 18 e 30 anos e curso superior. O processo seletivo se divide em 3 fases: aplicação de prova objetiva, depois avaliações psicológicas, físicas e de saúde, e a terceira será a avaliação física militar. O resultado final e a convocação para a matrícula estão previstos para o dia 20 de novembro. Também foi divulgado edital para o curso de formação de oficiais. As 180 vagas são para Belo Horizonte, sendo 162 masculinas e 18 femininas. Depois do intervalo aqui no News, o avanço da dengue. Casos de 2022 aumentam quase 400% em Minas Gerais em relação a 2021. Mais 2 mortes por Covid são registradas em Patos de Minas e o número de óbitos sobe para 620 desde o início da pandemia.
Mais 2 mortes por Covid-19 foram registradas em Patos de Minas e, com isso, o número de óbitos subiu para 620 desde o início da pandemia. As informações constam neste boletim epidemiológico desta quarta-feira, publicado pela Prefeitura, com dados da Vigilância em Saúde. As vítimas, 2 homens de 68 e 34 anos de idade, faleceram nos dias 22 e 23 de dezembro, respectivamente. Segundo as informações que estão aí na tela, são 248 casos ativos na janela de transmissão nesta quarta. Na semana passada foram 263 confirmações da doença. Ao todo, 5 patenses estão internados, 4 em leitos clínicos e 1 em UTI. Ainda conforme o boletim epidemiológico, a quantidade de infectados está em 39.242, isso considerando todos os dados desde o início da pandemia. E os casos tratados somam 38.369. Cada vez mais é importante que a gente entenda, né, que é preciso se vacinar e é preciso se proteger. De acordo com o município, essa vítima, né, que faleceu aí, de 34 anos, que faleceu em decorrência da Covid, no dia 22, entre o dia 22 e 23, né, ela tinha tomado 4 doses da vacina, mas tinha comorbidades e aí acabou contraindo o vírus e faleceu, né? Infelizmente, o nosso respeito aos familiares dessas 2 vítimas da Covid-19. De acordo com a Prefeitura, a pessoa tinha tomado as doses da vacina, mas tinha comorbidades e aí acabou sendo infectada. É aquela questão, né? Que a gente precisa se cuidar, não só com a vacinação, mas também com outros cuidados aí de higienização das mãos, com também relacionado à máscara, já que você está aí numa situação, quando você estiver numa situação de maior vulnerabilidade, né, com muitas pessoas em locais fechados, né, é necessário que a gente se cuide, porque o vírus ele continua circulando, né, e a vacina ela te protege até certo ponto para você não ter um agravamento, mas aí com quadros de saúde, com comorbidades, situações, né, que podem agravar, é muito perigoso. Por isso a gente precisa continuar se cuidando muito, ficando muito atento a tudo e, claro, né, se prevenindo, que é o ideal, que é o que recomendam as autoridades em saúde. Olha, a gente já sabe que a vacina contra a Covid-19, como eu disse, é uma arma eficiente para se proteger. No entanto, muita gente está com o esquema vacinal em atraso. Em Patos de Minas, quase 44% não tomou a segunda dose de reforço. Cerca de 69 milhões de brasileiros estão com a vacina contra a Covid-19 em atraso. A Rede Nacional de Dados em Saúde mostra ainda que mais de 30 milhões de pessoas não receberam a segunda dose do reforço, enquanto 19 milhões de pessoas não se imunizaram com a segunda dose. No painel de cobertura vacinal, em Minas Gerais, a primeira dose de reforço não foi aplicada em mais de 35% das pessoas e a segunda em mais de 55%. Em Patos de Minas, de acordo com o painel do vacinômetro do estado, mais de 25% das pessoas não receberam a primeira dose do reforço e quase 44% não tomaram a segunda vacina de reforço contra a Covid-19. Os casos prováveis de dengue em Minas aumentaram quase 400% de 2021 para 2022. Em Patos de Minas, são mais de 3.500 registros. Em uma semana do último boletim estadual comparado ao desta semana, mais de 1.400 novos casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais. Passam de 93 mil notificações. Mais uma morte foi confirmada entre o boletim da semana passada e essa. 66 mortes foram registradas em 2022 e outras 19 estão em investigação. De chikungunya, os casos quase dobraram entre 2021 e 2022. São mais de 10.500 prováveis e 5 mortes são investigadas. Já os de Zika diminuíram, foram 103 em 2021 e em 2022, 63. Pelo informe estadual em Patos de Minas, foram registrados esse ano 3.551 casos de dengue e 17 de chikungunya. E a dengue, a preocupação maior, né, do Programa Municipal de Combate à Dengue é justamente a gente ter tido, a gente até falou disso aqui, né, no NTV News, a gente ter tido um ano com epidemia da doença, né, com muitos casos que foram registrados, eles estavam aí para você nessa tela. O perigo é que esse número que foi alto em 2022 volte a se repetir em 2023. Por descuido, né? Muita gente acaba não cuidando do próprio ambiente. Então, a temeridade é essa, é que esse número continue aumentando, já que a gente está aí
nesse início do verão, com um tempo chuvoso, com um tempo quente. Então, é preciso que a gente cuide do nosso local, né? Da nossa casa, das nossas calhas, da água parada, limpeza de quintal e outras medidas para poder evitar a propagação da dengue. Não precisamos de mais um ano epidêmico de dengue, não, em Patos de Minas. Aliás, em lugar nenhum, né? Muito menos perto da casa da gente. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Você vai ver que Café do Cerrado e Iguaria Mineira, né, é destaque no cenário nacional. Diretores de escolas municipais e CMEs de Patos de Minas são empossados. Os novos diretores e vices das escolas municipais e também os coordenadores dos centros de educação infantis foram empossados em Patos de Minas. Ao todo, 15 equipes diretivas de escolas municipais e as 15 coordenadoras de Centro Municipal de Educação Infantil foram empossados para a gestão 2023-2024. Um dia muito importante, 2023 se iniciando, também em relação ao ensino municipal, né? A Secretaria Municipal de Educação empossando aqui hoje diretores e diretoras, vice-diretores, também coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil. E a gente desejando aqui sorte, que Deus ilumine, e mais do que isso, me colocando ao lado deles para fazer mais um ano muito bom na educação, muito positivo. Nós temos muitos desafios no aspecto pedagógico, essa retomada depois da pandemia, questões até emocionais dos alunos pela paralisação das atividades durante tanto tempo. Apesar de ser a 4ª vez que irá gerir uma creche municipal, Edilamar acredita que cada gestão existe um novo desafio. Cada gestão é um desafio novo para um gestor escolar. Então, assim, se a gente puder fazer com que os olhos da comunidade escolar continuem brilhando até 2024, eu já estarei muito feliz. Messias estará na direção da Escola Municipal Jacques Correia. Os desafios eles são muitos, que a educação ela carece muito de qualidade. Nós estamos aqui para enfrentar esse desafio de peito aberto. Hoje, eu e os outros gestores vão tomar posse e eu acho que o nosso maior compromisso hoje é o cuidado. É cuidar das crianças, dos estudantes, dos professores e de toda a comunidade escolar. Isso tudo em prol de educação de qualidade. Então, existem sim os desafios, mas temos sim uma equipe qualificada, dedicada e que de fato quer essa qualidade e que pensa nos resultados e no poder transformador que a educação tem. Eva ressaltou que o apoio que tem recebido eleva as expectativas. Um dos principais desafios, né, numa escola que a gente trabalha só com educação infantil, é exatamente implantar essa ideia da educação infantil não como sendo apenas uma idade passageira, né, mas como sendo uma etapa que tem que ser valorizada. O Cerrado Mineiro é palco de boa parte do cultivo de cafés especiais do Brasil. As características únicas da região rendem rótulos premiados que chamam a atenção dos apreciadores da bebida e também dos gestores de cultura e turismo. As terras onde são cultivados os pés de café fazem toda a diferença no paladar da bebida popular entre os mineiros. As características singulares do bioma cerrado fazem os grãos da região serem únicos. E não foi à toa que o território compreendido entre o Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro recebeu a primeira denominação de origem do Brasil, característica que atesta a qualidade do produto produzido por lá. E se tem uma cidade referência, essa é Patrocínio. Com produção anual de 76 mil toneladas em mais de 40 mil hectares, o município lidera o ranking de maior produtor de café do Brasil. E lá tem o café do tipo arábica, produzido a 800 metros de altitude no mínimo, com sabor intenso e, ao mesmo tempo, levemente cítrico. Então os cafés do Cerrado Mineiro, pela qualidade que eles possuem, eles foram atingindo uma fama e teve então a necessidade dessa proteção que esse registro da denominação de origem fornece. E esse registro no Brasil, ele é concedido pelo INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas nós temos também registros no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, na Ásia, para poder proteger a marca e a identidade da região. Tanto cuidado rende rótulos premiados em campeonatos do mundo inteiro e que chamam a atenção dos apreciadores da bebida. No fim das contas,
A produção com o selo de origem incentiva o turismo. A produção de cafés em Minas inspira parcerias entre os produtores e o poder público ligado à cultura e ao turismo. O café ele é socializante. Não se toma café sozinho. Você sempre toma café com alguém. Então esse lado socializante desenvolve esse turismo cultural para o café. E a região do Cerrado Mineiro, como disse, uma região nova, ela se abre. Não só para conhecer a qualidade do café, mas para conhecer o modo exclusivo de produção. Que temos no estado de Minas, o maior produtor de café do mundo. Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior país produtor de café do mundo. Café de Minas é maravilhoso, né? A gente tem que realmente entender que essa maravilha dessa iguaria é muito nossa, né? E a gente tem essa força aí do agronegócio, da produção de café. Principalmente aqui no Alto Paranaíba, né, como mostramos aí na reportagem. Os dados do IMET continuam com indicativos de chuvas intensas que devem se manter pelos próximos dias. Promoção: armação mais lentes, só R$ 119,90. Pensou em ótica, lembrou New Color. Previsão de instabilidade neste meio de semana no Alto Paranaíba e Noroeste. A quinta-feira deve ser com tempo nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 19 a 28 graus. Em Guimarães, a máxima prevista é de 25 graus. Em Lagoa Grande, de 21 a 27. E em Carmo do Paranaíba, variação entre 20 e 26 graus. Em instantes, prefeito justifica troca de secretária municipal de educação, mudança também na Secretaria Municipal de Trânsito e servidores de Patos de Minas pedem reajuste de 17,5% nos salários. Notícia. A Prefeitura de Patos de Minas apresentou na manhã de hoje os novos gestores que vão comandar as pastas da educação e trânsito em Patos de Minas. A nova secretária é uma das várias mulheres que na gestão de Luiz Eduardo Falcão receberam a oportunidade. Ana Paula tem vasta experiência em trânsito, transporte e mobilidade. A nova secretária destacou as obras de mobilidade urbana que estão sendo programadas para 2023 em Patos de Minas através do PAT, que é o Programa de Ações Imediatas de Trânsito e Transporte. A secretária ainda disse que audiências públicas devem ser realizadas a fim de ouvir a população sobre qual a melhor decisão a se tomar a respeito do trânsito de Patos de Minas. Uma equipe técnica também ficará à frente dos estudos sobre os principais gargalos nas vias do município. A gente não vai priorizar questões pontuais. A gente tem muitos problemas em determinadas vias, mas a gente vai tentar atuar de forma mais ampla, para que a gente consiga tanto resolver a questão do trânsito em si, como da questão da mobilidade, prevendo aí que o plano de mobilidade é pensado para 10 anos, então prevendo esse crescimento, né, a frota só cresce, né, a cidade também cresce, então de uma forma ordenada ter esse tipo de planejamento. Com relação às obras que devem acontecer, tanto na gestão passada, estava previsto isso, né, com relação às obras de rede pluvial na Marabá, Tomás Jaquino, e parte dessas obras foram feitas, mas falta ainda algumas. O que está sendo alinhado? Por exemplo, a São Geraldo, como eu perguntei ele para o prefeito. Essa questão das vias, assim, esse ano vai ser um ano bem desafiador, né? Nós vamos ter, assim, grandes intervenções viárias, então a gente vai ter a canalização da Fátima Porto, a gente sabe a importância da avenida, é uma importante via de ligação e ela vai precisar ficar interditada um período, né? Isso vai ser também amplamente divulgado para que a população se oriente. Nós vamos sinalizar isso, a gente vai deixar essa sinalização bem efetiva antes, né, para que as pessoas consigam se planejar e crie rotas, né, alternativas para que não impacte tanto. A gente sabe do problema, né, que vai trazer, mas é um problema momentâneo para um benefício efetivo, porque a cidade está aí há mais de 10 anos, né, esperando esse término da canalização. Os nossos problemas de drenagem são graves, né, a gente sabe aí que todas as chuvas a gente tem problema tanto com pavimento, afeta alguns imóveis, né, afetam diretamente as pessoas, colocam as pessoas em risco, então isso precisa ser feito e a gente precisa passar pelas obras, né, então precisa passar por esse momento ruim para poder colher esse benefício. O terceiro secretário do governo Falcão em um período de 2 anos na área da educação é Carlos André Rodrigues, que já trabalha na área há 23 anos. Antes,
Quem coordenava o cargo era Sônia Silveira, exonerada na pasta dos últimos dias. O novo secretário, que deve se reunir com o restante da equipe da Secretaria de Educação, falou sobre as novas competências do educador e sobre a implantação de novos métodos de ensino, com auxílio de novas tecnologias nas escolas do município. Na verdade, a educação ela vem sofrendo várias mudanças ao longo do tempo e com a pandemia a educação ela foi vítima de uma turbulência muito grande. Então o sistema de ensino mudou, a metodologia mudou. Então o que é a minha proposta a partir de agora, né? A minha nomeação foi anunciada ontem. Hoje eu vou me reunir com a equipe técnica da CEMED para a gente elencar prioridades, né? Então, um representante de uma pasta, um secretário, ele tem que priorizar ações de acordo com a demanda apresentada. E para isso, eu conto muito com a colaboração de todos os servidores da CEMED, dos conselhos, né, das pessoas que contribuem para o processo de educação no nosso município, e a gente vai ter que, na verdade, dar foco as ações prioritárias da educação. Já o prefeito Luiz Eduardo Falcão não disse o principal motivo mais grave que teria motivado a saída, a exoneração da secretária Sônia. Já é o terceiro secretário a assumir a pasta. Primeiro, ele decidiu continuar com a ex-secretária Fabiana do antigo governo. Logo depois, decidiu contratar a Sônia, que até então era secretária de Educação, mas que agora acabou sendo exonerada. Ele disse que fez uma ligação, conversou com ela, logo depois se encontraram. Essa despedida foi bastante tranquila. Ele disse que segue com a amizade, mas que precisava traçar novas aplicações, novas metas e que precisava de uma nova pessoa à frente dessa secretaria. A gente sabe que nos últimos meses a Secretaria de Educação foi alvo de várias denúncias, dentre elas creches onde chuveiros que pegaram fogo, agressões em creches da cidade e até um caso de abuso sexual em uma escola aqui de Patos de Minas. Ele não disse sobre essa situação, né, se teria motivado, apenas disse que a situação em tomar essa atitude foi bastante pensada e agradeceu pela contribuição da ex-secretária durante o seu mandato. E agora a gente está se aproximando do momento de começar a colocar essas medidas em prática. Então, como a Secretaria de Trânsito, que estava criada no papel, né, desde o governo passado, teve secretário de Trânsito no governo passado, a gente optou por não começar necessariamente com uma pessoa no cargo, mas agora a gente vai colocar muita coisa em prática. E como é uma estrutura mais reduzida, uma pessoa a mais faz diferença ali naquela situação e alguém exclusivamente dedicado a isso, não só ao trânsito, como também tem a situação do transporte público, do aeroporto, que agora tem os voos comerciais de volta. Então são algumas situações a mais que precisam de um pouco mais de cuidado. Já em relação à Secretaria Municipal de Educação, como eu disse, a gente agradece muito a secretária Sônia, que ficou no cargo durante boa parte de 2021 e durante o ano todo de 2022, por tudo que deu certo, e muita coisa deu certo, muitas grandes reformas em andamento, como a do CAIC, Jacques Correia, outras já concluídas, como na Escola Gino André Barbosa, na zona rural, os novos kits escolares que foram entregues, grandes conquistas, mas nós temos muitos desafios pedagógicos, né, por conta da situação da pandemia, até em relação à questão emocional dos alunos também, muitas outras reformas e construções para serem entregues e outras iniciadas, os kits escolares novos, a ampliação dessa digitalização, da entrega dos tablets, e nós entendemos que algumas coisas precisavam melhorar e optamos por fazer essa mudança que é absolutamente normal e foi feita sem trauma. Falcão destacou que as trocas constantes na educação não causam instabilidade na equipe da pasta. Entendo que não, porque o que toca a CEMED necessariamente, na realidade, né, são os servidores técnicos que estão ali, em sua maioria, há anos. E a Fabiana, que foi a nossa primeira secretária e era a secretária do governo passado, é uma servidora de carreira. E a gente optou por continuar com ela um pouco mais de tempo quando eu entrei, por vivermos esse momento que você disse, muito desafiador, muito complicado, de prestação de contas, inclusive naquela época de virada de ano, as aulas ainda estavam paralisadas, então continuou tranquilamente. A Sônia entrou e também deu continuidade a esse trabalho sem nenhuma turbulência, digamos assim. E agora outro servidor de carreira também
entra para dar continuidade em tudo que está dando certo e acelerar um pouco mais algumas outras coisas. Por exemplo, falar em funcionalismo público, depois que o prefeito Luiz Eduardo Falcão concedeu aumento de salários para secretários, corregedor e procurador do município, servidores de Patos de Minas também cobram reajuste nos vencimentos. O sindicato que representa a categoria pede um aumento de 17,5%. O repórter Rafael Ribeiro tem as informações. E o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Patos de Minas, o Sintrasp, protocolou no dia 16 de dezembro, ano passado agora, recente, um pedido para reajustar o salário dos servidores. São, em média, 4 mil servidores e a expectativa é que esse salário seja reajustado em 17,5% e que o Vale Alimentação seja reajustado em 20%. Esse pedido já foi enviado para o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Eu vou começar agora com o Fabiano, que é presidente do sindicato, já que existem 3 fatores que colaboram para que esse reajuste seja feito, né, Fabiano? Sim. Os 3 fatores, o primeiro deles, no caso, frisar aqui, é sobre a inflação do ano anterior, né, que ainda não fechou, porém a inflação não corresponde à realidade nossa. Que teve 4 meses de deflação e as coisas não barateou. Eles fizeram para aumentar, né? Então a gente sobrepôs a inflação de janeiro sobre fevereiro, de fevereiro sobre março, e assim foi, e a gente chegou num patamar mínimo que em torno de 11%. Esse é o mínimo que a gente chegou. E a gente tem um outro fator também, que no ano de 2020 a gente foi surpreendido que a nossa previdência, ao contrário de CLT, a gente pagava 11%. E passou para 14%, teve um aumento de 3%, e também pelo nosso Fundo Municipal de Saúde, que é o FASERV, a gente teve um aumento de 0,86%, então 3,86% de aumento, que teve de desconto para nós, né? E a gente não recebeu um aumento acima disso, foi só sobre a inflação e a gente teve quase uma perca de quase 4% de ganho real, né, do salário. E o outro agora, foi recente, já estava na expectativa, e o salário mínimo ia aumentar 7,9%, mais ou menos aumentou 9,1%, que saiu de 1.212 para 1.320. Então, todos, 11%, se a gente for analisar bem que a inflação jogando, que está em 5,9%, mais 3% da Previdência de 2020, mais 86%, já está chegando em 9% também. É mais, quase 10%. E o salário mínimo 9,1% também. Né? Então, assim, esse é o pedido só de recomposição salarial. E o ganho real é acima dele. Por isso, o motivo dos 17,5%. Eu quero lembrar que em 2021, mesmo no auge da pandemia, a gente precisou triplicar o hospital de campanha, depois transformar em Santa Casa, muitos desafios, 2 enchentes, a gente pagou a inflação, né? A gente recompôs o salário do servidor e não permitiu que eles tivessem prejuízo. No ano passado, em 2022, mais do que isso, a gente pagou a inflação e aumentou de forma real o salário. Primeiro aumento real aí em muitos anos dos servidores. Então, houve uma valorização para além das valorizações que a gente tem trazido no aspecto estrutural, na estrutura física. Essa campanha salarial aí, todos os anos acontece, né? O Sintrasp com a prefeitura, e está só começando, né? Eu acho que o Sintrasp tem que realmente colocar esses percentuais para a análise do executivo. Isso vai ser discutido certamente. Fabiano tem aí, com a sua equipe, uma capacidade muito grande de negociar, né? Tem aí o respeito, inclusive, do executivo, para poder chegar num consenso. O servidor merece realmente essa valorização. É preciso que essa valorização venha em forma de reajuste, de um reajuste seguro, de um reajuste igualitário, né? E de um reajuste também que seja justo, né? Para todos esses servidores do município de Patos de Minas. E não pode ser diferente, não. Acho que aí tem que negociar mesmo, colocar na mesa e fazer as negociações, que é assim que se faz, né? É assim que se conquista, né? Sentando e conversando, ainda que o percentual não venha esse, mas que venha um percentual satisfatório para toda a categoria. Nós vamos fazer um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que o Conselho Municipal do Fundeb tomou posse e elegeu um novo presidente. E já estão abertas as inscrições para o vestibular de educação digital do Unipam.
Agora tem alerta para os condutores de veículo. Preste atenção nestas imagens que vão aparecer para você. Esse é um trecho na BR-365 que apresentou rachaduras e desmoronamento com afundamento da lateral da via, né, por causa do período chuvoso que a gente tem aí percebido na região. Aliás, em todas as regiões do estado tem chovido, aqui não é diferente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, né, o local fica a cerca de 25 quilômetros após Patos de Minas, sentido Patrocínio, mas esse buraco, esse desmoronamento fica na pista contrária, ou seja, para quem vem para Patos, o que daria uns 40 quilômetros distantes entre Patrocínio e Patos de Minas. Então, você que trafega, né, sentido Uberlândia, nesse trecho aí entre Patos e Patrocínio, fique muito atento, porque, embora esteja aí sinalizado, é bom que se fique atento, porque aí é uma terceira faixa, né? Nós temos uma terceira faixa da 365 que está com esse problema aí. Entramos em contato com o DENIT, ainda não recebemos uma resposta sobre quais medidas emergenciais serão tomadas. A gente acredita que elas devem acontecer, né? É preciso, porque o fluxo de veículos nesse trecho é imenso e, por um lado, é uma terceira via, então não vai aí causar problemas maiores de tráfego, mas requer cuidados, né? E, claro, continuando o período chuvoso e não se tomando uma medida aí para resolver a situação, vai piorar, né? Se não tiver ali uma contenção, não tiver uma obra emergencial ali, essa situação pode piorar e levar o restante da pista na BR-365. A PRF alertando, então, para que os motoristas fiquem atentos. Para quem vai para Patrocínio, 25 quilômetros, para quem retorna de Patrocínio, porque é justamente na pista de retorno para Patos de Minas, cerca de 40 quilômetros entre Patrocínio e Patos de Minas. Então, muita atenção para este trecho aí. Vamos mudar de assunto, porque com aulas 100% online e mais de 20 cursos à disposição, o Unipan deu início ao período de inscrições para o vestibular de educação digital. As inscrições para o vestibular de educação digital do Unipan já estão abertas. E para dar mais informações sobre esse processo, eu vou conversar com a Adriane Stephanie Silva, que é coordenadora do Núcleo de Educação Digital aqui do Unipan. Adriane, como funciona o processo de inscrições para esses cursos? Olá, tudo bem, Caio? As inscrições já estão abertas no nosso site digital.unipan.edu.br. Lá, o aluno, o candidato, ele tem todas as informações necessárias para o processo seletivo. Ele pode entrar via vestibular online, uma prova com questões interpretativas de português. Ele pode entrar com a sua nota do Enem sem precisar realizar o vestibular. E ele também pode fazer uma solicitação para obtenção de novo título, para aqueles alunos que já possuem aí a graduação. Adriane, são mais de 20 cursos e um detalhe é que a inscrição é gratuita, né? É isso mesmo, são mais de 20 cursos, o processo seletivo é gratuito e a gente tem várias modalidades também. Nós temos os cursos que são 100% EAD, aqueles cursos que os alunos vêm ao Unipan ou aos nossos polos de apoio presencial em mais de 7 municípios da região e realizam a prova uma vez a cada 3 meses. E nós temos os cursos de EAD com presencialidade, que é uma novidade, né, dentro do cenário aí da educação, que é o curso de agronomia e de engenharia de Minas, onde o aluno tem uma aula presencial uma vez por mês aqui no Unipan. Certo. E Adriane, qual que é o endereço para que o pessoal possa se inscrever na internet? É só entrar no site digital.unipan.edu.br. Todas as informações, processo seletivo gratuito, direto na página do Unipan. Maravilha, muito obrigado, Adriane. Então tá aí, são mais de 20 cursos oferecidos pelo vestibular de educação digital do Unipan. Caio Machado com imagens de Gustavo Brito para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Na tarde de hoje, o novo conselho do Fundeb Municipal foi empossado e também elegeu um novo presidente. 16 membros titulares e 16 suplentes foram nomeados para a gestão 2023-2026 do Conselho de Aconselhamento e Controle Social do Fundeb. O evento ocorreu no saguão da Prefeitura de Patos de Minas. Eu já fazia parte, do conselho, a gestão 2021-22, no segmento de paz aí, e assim, foi muito produtivo para mim, aprendi muito, não tinha noção da quantidade de verba que vinha para a educação, não tinha conhecimento das regras da lei 70/30, em que 70% dessa verba tem que ser investido em pagamento de folha, não sabia também da questão das organizações da sociedade civil, das OSC, em que recebia a verba igual da APAI, a Casa das Meninas. Então foi muito aprendizado. Além de novamente empossado, Túlio Guimarães foi eleito como presidente do Conselho. Ele conta que uma das mudanças é que agora a gestão aumenta de 2 para 4 anos.
Por esses 4 anos aí, acredito que tem muito mais para a gente poder trabalhar aí, questão de transparência com o pessoal, e principalmente com os colegas, né? Os pais também, toda a comunidade aí de Patos de Minas em relação à educação. Eu considero esse aumento, inclusive, até positivo, porque todo profissional, principalmente aquele que compõe um conselho, ele se constrói ao longo do tempo, ele tem a possibilidade de estudar um pouco mais e de melhorar todo o processo seguindo o princípio da continuidade, para que isso tenha um fluxo contínuo e de melhoria para a educação do município de Patos de Minas. Um dos empossados é o professor Marcos Rassi, que está representando o ensino superior privado em Patos de Minas. Ele acredita que o trabalho do Conselho é fundamental para buscar meios de remunerar melhor os professores do município. Quando o Conselho acena para a percepção de como que o ensino superior privado concebe a educação no Brasil, especialmente a educação básica, no caso específico nosso de Patos de Minas, isso é bacana por quê? Porque a gente vai poder acompanhar o direcionamento, né, dos recursos que são bastante significativos, né? É importante que se diga isso, os recursos do Fundeb são recursos vultosos mesmo, então isso é importante na medida em que se pensa também em investir na qualidade dos professores, porque esse é um gargalo fundamental da educação brasileira. Também compõe a mesa diretora que irá representar o Conselho durante o quadriênio o vereador Daniel Morim como vice-presidente, a primeira secretária Patrícia Araújo Carliço Cruz e a segunda secretária Kátia da Silva Ferreira. A gente espera continuar, né, o bom trabalho que a gente teve aí dos anos anteriores, ver, né, essa demanda que a Câmara trouxe hoje aí da transparência, né, no site da Prefeitura. Então, muitos projetos, né, que são apresentados lá para aprovação, inclusive das organizações da sociedade civil. Temos aí 2 grandes órgãos aí na nossa cidade, que é a APAI e a Casa das Meninas, né, que são assim, tem um trabalho muito bom com a educação, tanto a educação especial também, como a educação infantil também. O foco de Túlio Guimarães será em intensificar a transparência de como os fundos da educação são aplicados no município. Trabalhar junto aí com o Legislativo, aí, do lado do Daniel, o professor Daniel aí, para a gente poder mostrar para o povo, né, com que está sendo gastado o dinheiro nosso do Fundeb. Com a transparência, a questão da Lei 7030, que decorre aí de 70% dessa verba ser gasta com a folha de pagamento, com a valorização dos profissionais. É o que esses profissionais esperam, né? Transparência total e lisura na condução desses recursos. Com essa, o NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, eu te encontro mais cedo, também às 11h30 da manhã, no 30 Minutos. Até amanhã.